Irei ler aqui em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 1 em diante. Que diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito, sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu a Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, para a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Irmãos, nesta noite eu queria trazer para os irmãos um pouco da história de Jesus, mas apenas os detalhes mais marcantes da história de Jesus, porque é uma história muito maravilhosa e se fosse para contar toda, levaria muito tempo. Jesus, irmãos, uma coisa que me chama a atenção em Jesus, primeiramente é a sua humildade, pois como diz no versículo 7, ele não nasceu em berço de ouro, não nasceu como os reis. Ele nasceu e foi deitado numa manjedoura, porque não havia lugar para ele. Pois mesmo sendo o rei do universo, ele tinha humildade e queria nascer como qualquer outro homem na terra. E tendo Jesus há uma semana, foi levado ao templo para ser apresentado, porque todos os bebês machos que nascem, é decreto lá em Israel que eles fossem apresentados no templo. E Jesus, quando havia já 12 anos, havia festas em Israel que todo ano eles haviam de ir. E em uma dessas festas, quando Jesus tinha 12 anos, Maria o levou e se perdeu dele. Mas quando eles foram achar, ele estava no templo, pegando a palavra do Senhor. E quando Maria foi conversar com ele, por que fizesse isto conosco? Estávamos preocupados onde é que você estava. Então ele disse assim: minha mãe, não sabe que tenho que cuidar dos negócios de meu pai? Porque mesmo ele sendo ainda uma criança, ele sabia do dever que estava em suas mãos, de pregar o evangelho pelo mundo e fazer com que toda criatura saiba que um dia o céu vai se abrir e as pessoas irão para lá, para o lugar que foi desejado para Deus, para nós morarmos. Então, havendo passado muito mais tempo, Jesus já na idade de 30 anos, foi batizado por João Batista. E então, no ribeiro, quando ele foi batizado, desceu sobre ele uma pomba, que significa o Espírito Santo. E houve uma voz no céu dizendo: este é o meu filho, a quem eu amo. Que fosse o Deus que estava falando para Jesus, porque ele seria a salvação do nosso mundo. E depois disso, depois de haver sido batizado, Jesus foi levado ao deserto, aonde foi tentado pelo diabo, pois havia muito tempo que estava em jejum. E quando o diabo aparecia, ele sempre sabia como lidar, mas ele não discutia com o diabo. Quando o diabo chegar lá, transforma essas duas pedras em pão e coma, ele dizia. Ele usava da palavra do Senhor e dizia assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque para que nós venhamos a vencer o diabo e o mal, nós temos que estar ligados nessa palavra, pois ela é a nossa proteção contra qualquer tipo de mal. E depois de ter vencido a tentação, os anjos do Senhor vieram e o alimentaram. Sabe o que eu entendo com isso?
que a prova vem, a luta vem, mas se nós continuarmos fiel e firme no Senhor, a nossa vitória será muito mais que grande. E depois disso, Jesus formou 12 discípulos para o acompanharem aonde fosse. Dentre eles, Pedro, Tiago, João e Judas Iscariotes, o que futuramente iria traí-lo. E depois disso, começou a pregar a palavra do Senhor, dizendo que um dia ia acontecer o arrebatamento e que estava aí o reino dos céus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E um dia, Jesus e seus discípulos e sua mãe, a mãe de Jesus, foram convidados para um casamento. E nesse casamento havia se acabado o vinho. E então a mãe de Jesus disse: acabou-se o vinho. Então ele disse: mulher, o que queres comigo? Não há chegado a minha hora ainda. Mas então ela disse aos oficiais, os homens que estavam ali: façam tudo o que lhe mandar. Então ele disse: peguem talhas de pedra e encham de água. Então, havendo enchido de água as talhas de pedra, levaram para o homem que provava os vinhos daquele lugar, e já havia se transformado em vinho. E o homem, como provou, disse: a maioria dos homens usa primeiro o vinho bom, para depois dar aos convidados o inferior. Mas você primeiro deu o vinho inferior, para depois dar o melhor. Sabe o que eu entendo? Que às vezes as coisas da terra parecem suficientes, mas as coisas que Deus tem para nos dar são maiores do que nós imaginamos. E depois disso, continuou fazendo milagres, ensinando a palavra de Deus. E como Jesus fazia muitos milagres, começaram a colocar os olhos de Jesus. Porque muitas das vezes, quando nós fazemos o bem, nós se destacamos. Isso causa inveja nas pessoas. Mas o Senhor sempre estava firme em Deus e Deus o protegia. E havia uma vez que ele estava ensinando e as pessoas foram trazer para ele abençoar suas crianças. E os discípulos diziam que ele não tinha tempo para isso. Mas ele disse assim: deixa-me vir as crianças, porque delas é o reino do céu. Porque as crianças, irmãos, elas têm humildade no coração. Elas não têm maldade. E o Senhor quer que nós sejamos igual às crianças. Que nós sejamos humildes e puros. Que nós sempre estejamos pensando em Jesus e estando na casa dele para glorificar o nome dele. E aconteceu também uma vez que Jesus ele tinha um amigo. E o nome desse amigo de Jesus era Lázaro. Mas Lázaro já havia ficado doente. Então as duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, foram comunicar a Jesus que estava um pouco longe da casa de Lázaro. E ele disse à mensageira: vai, que eu já estou indo. Mas depois de receber essa mensagem, ele tinha passado 4 dias. E Lázaro já havia morrido há 4 dias. E chegando lá, as irmãs de Lázaro preocupadas, porque não sabiam o que fazer. Elas disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas ele disse assim: o Senhor não morreu, o seu irmão não morreu por acaso, mas para que o nome do Senhor seja glorificado dentre os homens. E chegando perto do túmulo de Lázaro, Jesus, ele vendo que seu amigo havia morrido, está escrito que ele chorou de tristeza. E muitos dos homens que estavam ali, ele disse: vede como amava, porque choras ele. Porque o homem que curava cegos e paralíticos não podia salvar o seu amigo. Mas o Senhor, sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Que quando nós passamos por uma dificuldade, quando Deus coloca nós numa dificuldade, não é porque Ele não gosta da gente. Não é por causa de outros motivos. É para que a glória dele seja feita com a nossa vida. E havendo Jesus dito: Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu pelo nome do Senhor, pois ele tem poder de operar grandes milagres.
e deu um abraço em Jesus e foi-se. E depois desses acontecimentos, Jesus, ele estava com seus discípulos num monte chamado Getsemane, e ele estava ali orando, falando com Deus. E aconteceu que Judas estava vindo com os oficiais da lei, porque queriam prendê-lo. E Judas, pelo preço de 40 moedas de prata, foi convencido a que ele levasse e mostrasse aos oficiais quem era que era para ser preso, por 30 moedas de prata. E chegando lá, Judas sabia que estava ali, pois era um lugar muito frequentado por eles. Uma coisa que eu entendo com isso é que muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso derredor, elas ficam só querendo um mal para nós. E nós devemos estar atentos para ver quem é que faz o bem para nós e quem é que quer o mal. Mas Jesus, ele já sabia disso. E quando ele chegou lá com os oficiais, chegou perto de Jesus e beijou. Então Jesus disse: é assim que trai o Filho do Homem, Judas, com um beijo. Então os oficiais foram prender Jesus. Mas ele, mesmo podendo se sair, ele sabia que ele precisava fazer aquilo para salvar todos nós. Então foi levado pelos oficiais. E chegando lá na corte para ser julgado, explicaram toda a situação que Jesus havia feito. Mas então o homem disse: o que esse homem fez? Ele não fez nada de errado. Pois Jesus nunca fez nada de errado. Mas pela inveja que os fariseus tinham dele, queriam que ele fosse morto, crucificado. Mas aconteceu que ele não queria prender Jesus e matar ele, porque ele não tinha pecado. Então ele disse: vocês querem que eu solte a Jesus, o rei dos judeus, ou o malfeitor Barrabás? Então todos disseram que era para ser solto a Barrabás, porque os fariseus haviam dado dinheiro para as pessoas para que eles falassem, para que Jesus fosse morto. E aconteceu que, vendo que todo mundo queria que Jesus morresse, ele não teve escolha e disse que os oficiais podiam fazer o que quisessem com ele. Então, após isso, o espancaram, chicotearam, colocaram uma coroa de espinhos nele e depois o levaram para o Calvário, para que ele fosse crucificado. E em cima da sua cruz colocaram o rei dos judeus. E quando foi apregoado e colocado ali, estava ele no meio de 2 ladrões. E esses 2 ladrões disseram, um dos ladrões disse: Senhor, salva a nós 2. Então ele disse: até hoje estaremos no céu, vocês e eu. Então, após isso, ele disse: João estava com sua mãe Maria, a consolando, porque Jesus havia morto. Então ele disse: mulher, aí está o seu filho, para que João fosse o filho de Maria agora. E após de tudo isso, Jesus, ele manteve sua humildade e disse assim: ele poderia ter dito: Pai, castiga-os, pois fazem coisas erradas. Mas sabe o que ele disse? Ele disse assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Além de tudo, Jesus, ele tinha compaixão, mesmo aqueles que fizeram mal a ele. E depois de tudo isso, ele disse que estava consumado. E abaixou sua cabeça e ali morreu. E depois disso, o tiraram dali. E alguns de seus discípulos pediram a Pilatos para pegar o seu corpo e colocar num lugar. E ele deixou. E pegaram o corpo de Jesus e colocaram numa cova para guardar ele. E depois disso, havendo passado 3 dias, foram visitar lá
Maria Madalena e outras 2 mulheres. E chegando lá, não havia ninguém. Não havia, o túmulo estava descoberto, os guardas dormindo, e não tinha corpo lá. Então as mulheres viram uns anjos que estavam ali e disse: vão avisar a eles, porque o Messias que vocês procuram não está aqui. Ele ressuscitou e vivo está. Então, correndo, foram dar a notícia, mas os discípulos não acreditaram, porque eles tinham a certeza que Jesus havia morrido, porque eles pensavam que o reino de Jesus seria aqui na terra, que ele ia dominar todo Israel, ia tirar Roma dali. Mas o reino de Jesus ele não era na terra, ele é no céu, e até hoje ele continua lá. E havendo depois isso, Maria estava lá, voltando ao túmulo. E ela viu um homem que estava ali. E esse homem era Jesus, mas ela não conseguiu reconhecê-lo. Então ela disse: o que tem, mulher? Então ela disse: é que o Jesus morreu. E eu tentei avisar os homens, mas eles não acreditaram. Então ele falou algumas palavras a ela e depois foi embora. Então, quando ela percebeu que era Jesus, voltou para falar com eles. E do mesmo jeito ela falou que havia visto Jesus, mas eles não acreditaram nela. Mas, havendo naquela noite, Jesus foi lá e saudou-os, dizendo: a paz esteja convosco. E estavam lá seus discípulos reunidos em uma casa. E todos se maravilharam, sem acreditar que o Senhor, que eles achavam que estava morto, ressuscitou. Mas, havendo ali, ele os deu as últimas instruções, para que eles fossem pregar a palavra. E os pôs a mão e abençoou. E deu-lhe poder para que fizesse as coisas. Mas então, aparecendo aos seus discípulos mais outras 2 vezes, para falar o que haviam de fazer. Então, em um dia, reuniu alguns de seus discípulos. E, quando estavam ali reunidos, ele disse assim, ele se reuniu todos, e olhou para todos e o abençoou, e foi para o céu. E ele está lá até hoje, irmãos, esperando nós, para que nós possamos aproveitar tudo o que ele criou para nós. Porque ele não queria que nós sofrêssemos na terra, mas por culpa do nosso pecado é que nós temos essas falhas e nós fazemos essas coisas erradas. Porque o amor do Senhor é tão grande que mesmo na dor, ele pediu que o Senhor perdoasse aqueles que faziam mal. Porque o Senhor, ele é amor. E tudo que ele faz é bom. Amém. E eu queria, irmãos, agora louvar um hino. Esse hino fala muito do amor de Jesus. Porque ele morreu por nós e um dia irá voltar. Amém.